para que ele comece a gravar a aula também, certo? Então vamos lá, boa noite Águida, boa noite Amauri, boa noite Everson, Jonathan Boa Caveglia, noite. Vanderlei, Boa William, noite. a Bia está entrando aí, saiu, está entrando. Vamos ver Boa quem noite, mais. polícia. Quem que é a polícia? A Águida? Boa É, noite. Ah, nós muito bem. brincamos, nós chamamos ela de polícia, mas Não, Tá brava, sabe que Águida? ela... Tô brava. Tô brava não, hoje é sexta-feira, né? eu teria um pouco de receio de brincar com a Águida. Primeiro que é forte que só. Segundo, sendo polícia, a gente tem que ter um pouco de cautela, senão você já viu, né? Muito bem. Nada, é É, segurança. Queria ser polícia mesmo, mas é segurança por enquanto. Mas Deus dá asas aos seus sonhos. Muito bem. Sim, se Deus quiser. Pessoal, vamos lá então, porque hoje é sexta-feira. Vamos fazer um negócio bem light, bem tranquilo aqui. E eu observei todos os materiais que vocês me mandaram, certo? Dei uma revisada em todos. Porém, o que eu vou fazer aqui, agora de fato eu vou fazer para vocês e vou mandar para vocês a oficial. Normalmente eu trabalho dessa maneira. Vocês fazem aí da maneira que vocês entenderam e a gente cria um debate aqui e eu vou fazendo passo a passo de maneira que vocês tenham um entendimento. A segurança ela tem muito disso, né? Dela ter que ser desafiada. Tem certas coisas que mesmo a gente que está há muito tempo na pista, a gente tem os desafios do dia a dia. Hoje eu tive um desafio muito triste, né? Logo às 9 horas da manhã, um empresário me ligou desesperado para que eu fosse lá e, para minha surpresa, quando eu cheguei na empresa dele, um trabalhador teve a sua perna arrancada pela máquina. Não teve a perna cortada, foi arrancada. A passo de eu pegar o pedaço da perna que caiu do outro lado, junto com a polícia, e mandar para o hospital. Então, de vez em quando, a gente passa por desafios assim, que não gostaríamos de passar. E eu não gostaria de estar na pele desse trabalhador, nem na pele desse empresário. O empresário não conseguia soltar a voz, para vocês terem uma ideia, né? E agora nós temos um grande desafio de fazer todo o processo, todo o procedimento, de modo que as coisas caminhem dentro de um cenário um pouco mais tranquilo. Mas sabemos que mas que máquina que é, professor? Sabe essa máquina de misturar cimento para fazer bloco, fábrica de bloco? O rapaz caiu lá dentro. Acho que... E o misturador, Nossa! o misturador recolheu a perna dele. Mas assim, eu não sou praticamente o profissional que cuida dessa empresa, porém eu vi uma cena lá que me chamou muita atenção. O trabalhador ele burlou o sistema de proteção, ele tirou a grelha que fazia a proteção do funil da entrada de cimento, né, do misturador, e acreditando que, na sua confiança, que tudo seria pleno, daria certo. No entanto, ele desgovernou lá, caiu lá dentro, a perna que enroscou lá dentro foi embora. Né? Não tem o que fazer. E o trabalhador está internado, teve uma parada cardíaca, e assim, uma situação bem triste para quem trabalha na área, né? Então a gente precisa estar preparado para esse tipo de coisa, certo? Muitas das vezes falta essa consciência para o empregador, falta essa consciência para o empregado e o resultado não é diferente. São essas tragédias cotidianas aí, né? Mas não é disso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, certo? Então nós vamos partir da seguinte ideia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque agora eu vou fazer passo a passo aquilo que vocês desenvolveram. Você pode até me perguntar, professor, mas por que você já não fez então passo a passo? Porque eu gosto desse momento que o aluno se sente desafiado, entendeu? Mesmo que seja do jeito de vocês, mas que experimentem fazer, né? Porque vai chegar um momento na vida que vocês vão ter que realmente se deparar com essa realidade. Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Muito bem. Eu percebi que todos mandaram, e aliás, tudo que vocês mandam, gente,
Normalmente os alunos meus têm aquela impressão. A gente parece estar fazendo trabalho, ele parece não estar nem aí. Eu tenho um banco de dados aqui que eu armazeno todos os trabalhinhos dos alunos. E eu avalio o Eu ia trabalho. perguntar isso agora. Eu avalio um por um, eu leio um por um, certo? De modo que é justo, né? Quem fez, ele vai ter o seu conceito para que ele tenha uma formação justa, né? Aqueles que não estão Geral, fazendo. a Nayara, o Rogério, Hum, quando nós fazia assim, trabalho assim, ela mandava, tipo assim, de atendido, entendeu? aham. Atendido é o que ela pediu. Aí ela É, mandava pra nós, assim. como eu tive apenas uma semana e meia, o que vai ser de AD atendido e não atendido vai ser realmente essa ficha agora, certo? E o que Ah, que eu sei. coloco como não atendido? Aquele que praticamente não fez nada, né? O que que é um atendido? Se você fez, você teve o seu esforço ali, você correu atrás mesmo que de forma errada, eu não posso te desmerecer. Eu sou contra esse conceito de dar uma prova para o cara e o cara que tira abaixo da média, ele é desmerecido no seu trabalho. Avaliar por competência não é assim, entendeu? Avaliar por Sei. competência é você entender que o sujeito precisa desenvolver conhecimento, habilidade e atitude. Se ele não desenvolveu conhecimento nem habilidade, mas tem atitude, tem competência aí. Então eu preciso tomar isso como carinho. Mas assim, de todos os trabalhos que eu recebi aqui, todos vocês que estão aí ou outros que não estão na plataforma hoje, eu já dei como atendido. Não tem pendência. O que tem pendência, aqueles que não fizeram nada até agora. E esses eu vou entrar em Ah, beleza. contato e vão fazer uma recuperação comigo, certo? Mas vamos lá então. Certo. Primeiro ponto. Se vocês tiverem de vocês aí, muito bem. Se não tiver, eu vou mandar o que eu vou corrigir aqui, depois vocês corrijam aí, certo? Primeiro ponto, eu fiz uns destaques em vermelho aqui ontem, modos que chamasse a atenção de vocês como se preenchesse isso. Isso aqui, gente, em vermelho, é apenas quando eu quero destacar uma informação que eu considero ela importante. Dentro de um documento oficial, normalmente nós não escrevemos... Oi? A Mauri tá pedindo zoom, Rogério. Então vamos lá, vamos lá. E agora, melhorou? Bastante. Tudo bem. Agora sim. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é isso aqui, ó. Essa escrita em vermelho, ela não pode ficar aqui a Deus dará no documento. Porque senão eu firo também o princípio da BNT, né? Vocês já viram aquele ditado que, por exemplo, vocês assinam um cheque com caneta vermelha? Escreve uma carta com caneta vermelha? Não se faz isso, né? Caneta vermelha. Rogério, Pois não? dependendo do documento, nem caneta preta tá podendo. Pois Não sei é, que cheque de um banco lá tá indo arrumar de caneta preta. Não, para com isso, que não sei o quê. pois São é. uns bancos que é muito exigentes. Então eu chamo a atenção de vocês que eu coloquei esse vermelho apenas para lembrá-los como que vai preenchendo cada campo aqui. Hoje eu vou preencher esse negócio direitinho com vocês. Muito bem, O que é a BNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela diz para Ah, nós beleza. qual que é o espaçamento, vocês vão aprender tudo isso no curso. As margens, quanto que tem que ter de margem, quanto que tem que ter de cabeçalho, entendeu? Qual que é o tamanho da letra que ia ser escrita, etc, etc, tá? Então eu vou arrumar isso aqui que está em vermelho, vou voltar tudo para o negrito, né? Porque esse aqui é um documento oficial, ok? Vamos lá. Aqui nós fizemos a identificação do espaço, do ambiente, aliás, né? Então, só para relembrá-los que uma outra cor pode ser considerada aqui também. Um azul escuro, tipo esse aqui, pode ser, não tem problema não. Menos o vermelho, que o vermelho nós vamos utilizar apenas para aquelas situações críticas, certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, tem uma informação que eu deixei para vocês, ela vai se manter. Porém, nós vamos dar uma
organizada no documento. Sabe como é quando você mostra que você é um profissional que realmente é um profissional zeloso? Quando o seu documento te retrata nisso. Então vamos fazer aqui, ó, um alinhamento para a esquerda, ó. Ficou mais ajeitado. Tá vendo que ficou bonitinho? Ok? Muito bem. Qual foi o primeiro CBO que nós estudamos? Dentro das funções aqui. Fala para mim aí, quem tiver com a sua planilha aí por perto. Se não tiver, eu tenho ele aqui. CBO. O CBO foi o 914455. Muito bem, Águida, isso mesmo. 914455. Certo? E qual foi a função? Mecânico de autos, né? Isso? Isso. A letra está um pouco pequena, vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá aí. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês num ponto. Por quê? Porque lembram que nós descrevemos essa função da seguinte maneira, até vou colocar aqui para vocês. Nós descrevemos da seguinte maneira, ó. Não sei se apareceu aí. Eu só vou organizar esse negócio aqui. Se organizar, eu vou mostrar para vocês uma informação importante aqui. Só um minutinho que eu estou só configurando. Para ele não ficar... Vocês sabem me dizer, vou fazer uma pergunta para vocês, que a gente vai aprendendo de tudo um pouco. Sabe por que o Word deixa sublinhado com azul ou com vermelho? O Não. Ele é porque está errada as palavras. Isso. E o azul? O azul eu acho que é por causa É para arrumar as no lugar errado. Oi? Será que a primeira letra tem que ser escrita em maiúsculo? Não. Não, Rogério, é porque a vírgula está depois do espaço. A vírgula tem que estar na palavra anterior Então, depois do assim, ó, espaço. quando aparecer azul, gente, é porque existe um erro de português aqui, certo? Não está tendo concordância verbal, não está tendo espaçamento correto da pontuação. O vermelho é conforme a Águida disse. A escrita está errada, não é o português que está errado. A escrita está errada. Então, portanto, quando vocês fizerem um documento oficial, fiquem atentos a essas marcações, certo? Neste caso aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse, tá vendo que ele já falou para mim o que eu tem que ser feito aqui, ó? Corrija o espaçamento junto com a pontuação. Vamos, filho. Travou aqui. Mesmo assim, está dando um erro aqui. Pronto. Manutenções, está faltando acento. Motores e sistemas. Veículos, tem acento no I, olha lá, ó. Certo? Técnicos, tem acento no técnicos. Veículos, novamente. Então, fiquem muito atentos, preservação. Certo? Fiquem atentos a essa escrita. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte aspecto. Deixa eu destacar esse aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Porque aqui a letra realmente vai ter que ficar mais ou menos desse tamanho. Tô vendo. Estão conseguindo enxergar? Essa escrita aqui, gente, vocês vão colocar os verbos no infinitivo pessoal. Por que, professor, temos que fazer assim? Porque este documento, ele dará origem a outros documentos, inclusive o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Na hora do cidadão aposentar, ele vai depender dessa informação aqui, certo? Então, ontem eu fiz dessa maneira justamente para chamar a atenção nesse momento agora. Então, no infinitivo, o verbo no infinitivo pessoal vai ficar da seguinte maneira: elaborar planos de manutenção, realizar
manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores, substituir peças, vamos aqui à frente, reparar, é nesse formato de linguagem que vocês vão escrever a descrição da atividade do trabalhador, certo? Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade e de preservação do meio ambiente. Agora sim está certo, ok? Por quê? Porque essa informação aqui, ó, com essa forma de linguagem é que vai lá para o PPP, certo? Então, toda vez que vocês colocarem uma descrição de atividade, a linguagem sempre será o verbo no infinitivo pessoal. Elaborar, fazer, trazer, exercer, executar, sempre terminando aqui com R, lembra disso, certo? Se tivéssemos outras funções que fosse do mesmo grupo homogêneo aqui, nós lançaríamos aqui. Por exemplo, se tivesse aqui um auxiliar de mecânico, a gente colocaria o CBO dele aqui e colocaríamos a função dele aqui e a descrição da atividade dele aqui. Vamos deixando tudo padrão, tudo bonitinho. O padrão normalmente, gente, pela norma da BNT, vai ser Arial ou Times New Roman 12, certo? Aqui, ó, aqui está Times New Roman. Vamos deixar tudo Times New Roman aqui. Aí eu não sei como eu procuro Times, ou eu procuro pela setinha aqui, ou eu escrevo aqui, ó, certo? Times. Pode deixar um 10 aqui, não vai ter problema não, certo? Ficou pequeno para vocês, mas só para mostrar que é assim que se faz. Depois eu vou mandar essa ficha oficialmente para vocês. Muito bem, fizemos a descrição desse cargo. Professor, você disse que essa informação pode ser que vá para outro documento. E vai. Ela vai lá para o PCMSO. Ela vai lá para o PPP. Aonde? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É óbvio que agora vocês não vão aprender a fazer PPP. É uma pena, né? Porque daí já podia fazer para os amigos seus aí que estão na corrida e já começa a ganhar um dinheirinho. Mas há tempo para tudo. Glória, viu? Mas há tempo para tudo, como diz a Bíblia, né? Deixa eu compartilhar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse aqui é o tal do PPP que a gente usa para aposentar, ó. Certo? Vou ensinar vocês a preencher esse documento lá numa próxima oportunidade, passo a passo também. Então aqui, ó, olha a recomendação técnica, até deixei grifado aqui para vocês, destacado para vocês observarem. Descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador por força do poder de comando que se submete, até com 999 caracteres alfanuméricos. O que significa 999 caracteres alfanuméricos? Vai ter a quantidade de palavras escritas, tanto com letras, tanto com números, certo? E aqui ele faz uma outra observação. As atividades deverão ser descritas com exatidão e de forma sucinta. O que é uma forma sucinta? Uma forma objetiva, que descreva realmente o que o trabalhador está fazendo lá, com a utilização de verbos no infinitivo pessoal. Ficou claro isso para vocês, gente? Então, essa informação aqui, ó, quando for fazer Sim. lá o PPRA, deixa eu compartilhar novamente. Quando fizer o PPRA, vocês vão trabalhar dessa maneira, certo? Muito bem. Aí, observei que a maioria errou aqui na ficha. E eu vou mostrar para vocês onde é que está o erro. Vejam bem, o primeiro agente que nós identificamos foi o ruído, lembram disso? E ele tem um código no e-social lá, certo? Deixa eu pegar ele aqui e já passar para lá. Estou com o meu checklist aberto. Está aqui, ó. É esse código aqui, certo?
010101. Vocês lembram de onde nós tiramos isso, né? Lá da tabela do E-Social, ok? Aqui, ó, Certo. ele vai perguntar para nós, que tipo de agente você está falando? Eu estou falando de ruído contínuo ou intermitente. Mas lá no E-Social, a maioria dos erros que eu percebi é que o pessoal colocou aqui habitual e permanente. Aqui não se coloca, aqui se coloca a descrição do risco conforme está escrito lá no E-Social. E não sei se vocês lembram, lá no E-Social ele está escrito assim, ó, apenas ruído, certo? É dessa maneira que a gente vai colocar, ok? Entenderam isso, gente? Aqui é o tipo do agente, Sim. conforme a gente conhece, e aqui é a descrição conforme está lá no E-Social, ok? Nesse daí eu troquei, ô Rogério. É, Coloquei ruído no tipo de agente e ruído contínuo intermitente no outro. aham. Então, a descrição do risco conforme o E-Social parte exatamente daquela tabela lá, ok? A categoria do risco, em primeiro lugar, nós estamos fazendo uma análise qualitativa. Então, se você observou que o ruído ali ele é bastante alto, está acima do limite de tolerância, eu posso escrever que esse ruído ele está crítico, certo? Ok? Então, é uma análise preliminar que eu fiz. Então, vamos lá. E aí, nós colocamos as fontes geradoras, né? Qual foi a nossa fonte geradora aqui, ó? O ar. Novamente. Não, aqui é quem está gerando o risco, certo? Uso de ferramentas elétricas e outros processos da manutenção de autos. Ok? Tudo bem. Aqui nós perguntamos, tá tudo bem para vocês até agora, gente? Tá. Então tá. Tá beleza, Rogério. Show de bola. Aqui, ó, os meios de exposição. É o ar ou é o contato? Nós colocamos que é o ar, Ah. certo? Número de trabalhadores expostos, nós colocamos que são 4, 4. certo? Tempo de exposição, vocês erraram a mão lá. Alguns colocaram ocasional e intermitente. Lá no nosso checklist, nós colocamos que era habitual e intermitente. Lembram disso? Sim. Pronto. Eu Ô, Rogério. Eu falei. Rogério, Que legal. a gente ainda, eu, Erson, a gente ainda tinha pensado em colocar isso aí. Só que a gente pensou que só poderia usar uma daquelas duas Opções? opção ali em cima. Que parecia. Não, você pode... A gente pensou que só podia. O Erson ainda lembrou também, falou, não, mas não é. Aqui eu anotei habitual e intermitente. Meu, eu falei, meu, acho que só esses dois que pode. Aí eu dou valor, eu gosto de gente que tem visão crítica. Você tá vendo que eu não posso falar assim, eu quero que vocês entendam isso, como que a gente avalia um trabalho. Eu não posso dar não atendido porque você colocou dessa forma. Por quê? Porque você está tendo uma visão crítica. Você não é um cara que está fazendo, vocês aí que fizeram, vocês não fizeram no chute. Vocês colocaram porque vocês questionaram a situação. Eu gosto disso. Outro detalhe, gente, Quebramos o pau na ligação. outro ponto importante, pessoal, é manter as informações bonitinhas na tabela. Começou com letra maiúscula, comecem com letra maiúscula, certo? Não faz as coisas. A Bíblia diz assim, ó, tudo aquilo que tiver a palma da mão para fazer, porque o lugar para onde você vai não tem engenharia, não tem medicina, não tem coisa alguma. Como o pão com a mulher com quem tu amas, mantém o óleo da unção sobre a sua cabeça e vai ser feliz. Então faça bem feito, que pode ser que amanhã não dê tempo para refazer. Essa é a síntese da vida, certo? Então, ficou bonitinho, ficou organizado as informações, estão vendo? Muito bem. Nós fizemos a identificação de um outro risco. Eu pedi para fazer 2 riscos apenas, certo? Não para expandir para outros riscos. Tratar apenas desses 2 para ficar compreensível. Quem fez esses 2 saberá fazer os demais aí, né? Então, nós temos um outro código que nós havíamos 0205.011. Isso. O que não pode acontecer, ó? A maioria dos documentos que a gente pega é exatamente dessa forma. Um número está menor, outro está maior.
aquele esgarrancho, né? Quando vocês querem manter a mesma formatação lá de cima e não sabe qual que foi a formatação, olha o que eu vou fazer, ó. Seleciona ela, tá vendo a vassourinha aqui? O pincel? Clique nele, ó. Vira um pincelzinho, virou? Sim. Olha lá, ó, ele deixou no mesmo formato do outro. Com a mesma escrita, com o mesmo tamanho, É, entendeu? E aqui, ó, a Aí maioria sim. de Legal. vocês, quem colocou lá hidrocarboneto, acertou. Quem colocou graxa, errou. Por quê? Nós sabemos Já que o colocou o agente... quê? Respeita! Nós sabemos que o agente que está lá é graxa, mas deixa eu chamar a atenção de vocês. Deixa eu interromper aqui e mostrar novamente. Tudo tem que ter um porquê, viu, gente? Deixa eu interromper aqui e mostrar para vocês algo que vos interessa. Deixa eu pegar aqui, vou novamente nesse camarada aqui, o tal do PPP. O PPRA, que é o PPRA perfeito, é aquele que tem condição de atender esse documento aqui. Esse documento aqui, gente, é o documento base para a vida do trabalhador. Por quê? Porque é aqui que ele vai depender da aposentadoria dele, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma palavra escrita aqui, fator de risco. Se eu estivesse pegando, por exemplo, o Vanderlei. Vanderlei, você trabalha na empresa de quanto a quanto tempo? Você está lá desde quando? Você tem lembrança? Eu faz 11 anos, pode colocar. Vamos imaginar que você entrou lá dia 1º de abril. 2008. 2008, pode colocar. Então vamos lá. Vamos pensar que é de abril de 2008. Se o Vanderlei continua trabalhando lá, eu não preciso colocar a data final aqui, porque ele continua lá. Mas só para trazer um exemplo para vocês, certo? O tipo do fator de risco aqui agora, se eu estivesse colocando o ruído, seria assim, F, fator de risco, ruído, certo? Não vou preencher o resto porque não é intenção. Mas aí nós fizemos o levantamento de mais um agente de risco lá no PPRA. Então vou colocar novamente o período do Vanderlei, certo? Químico. Por que lá eu não vou poder colocar graxa? Porque esse fator de risco, segundo a instrução normativa da Previdência Social, ela não aceita o nome fantasia. Precisa ser o nome científico do produto, certo? Então aqui você não pode colocar graxa. Dá indeferido o documento dele, volta para trás, a Previdência não aceita. Por quê? Porque graxa é o nome genérico do produto. Entenderam? Então, como que nós vamos colocar isso? Por isso que dentro do curso nós vamos ter uma visão bacana de química, né? Deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês. Como que ficaria, então, essa informação? Professor, agora lascou. Como é que vai colocar essa informação? Primeiro, aqui, ó, nós vamos colocar o tipo de agente conforme nós encontramos. É graxa? Tá. Só que nós não colocamos aqui o nome genérico. Graxa, o nome científico dela é lubrificante, certo? Pastoso, à base de... lubrificante pastoso, de alta viscosidade, aqui você vai, da onde é que eu estou tirando essa informação? Lá da FISP do produto. Ou ela vai ser óleo mineral, ou vai ser de óleo sintético, certo? Então vamos imaginar que essa seja de óleo mineral. Da onde que eu tirei essa informação mesmo? Lá da FISP. Isso é o nome científico do produto e não graxa. Lá no E-Social, ele vai ter um nome lá que é o componente do produto. Vamos imaginar que esse produto lá na FISP, ele é a base de
de sódio, por exemplo, está lá no E-Social, certo? Base de sódio. Ou ele é a base de lítio, não sei. É aquele produto que você encontrou lá no seu checklist, você foi lá no estoque da empresa e falou, que graxa que você usa aqui? Passa o nome dela. Aí você entrou na internet ou pediu para a empresa para mandar para você a FISP para você encontrar esses dados aqui, certo? Por isso, gente, que PPRA não pode cobrar barato não, viu? Dá trabalho. Até a gente pegar o rumo das coisas, ele é bem detalhoso. E aí a gente vai ver, a mão do trabalhador estava toda suja de graxa, sem luva, sem nada. Se estava também, ele é crítico. Ah, mas o cara usava luva. Mesmo com luva, a gente sabe que ele é moderado. Então vai depender da sua análise lá. Moderado. Certo? Então vamos seguir aqui. Quem que é o agente, a fonte geradora desse agente aí? Deixa eu colocar aqui. Tá aí. Aqui você pode colocar graxa, aqui não tem problema nenhum. O que não pode colocar é aqui. Certo? Ah, tá. Aqui pode ir tranquilamente. Tá? O que é que nós colocamos aqui? Que as vias de controle, de propagação, os meios de propagação, área e contato. Correto? Só que o número de Certo. trabalhadores nós mudamos. Apenas 3. 03. E a gente colocou que isso aqui é habitual, certo? E Sim. intermitente. Vamos novamente aqui, ó. Deixar tudo centralizadinho, tudo bonitinho, para ficar um documento apresentado. Certo? Eu gosto das coisas bem trabalhadas. Percebe que ficou bonitinho? Vou dar até uma corzinha aqui, não tem problema não, você botar um azulzinho aqui, certo? Deixa eu ver se tem alguém, bateu a mãozinha ali, eu acho que tem alguém na pergunta aqui, deixa eu ver. Ok, sim. Alguém sabe de alguma coisa quando volta às aulas em sala? Ah, essa pergunta foi feita lá às 19h23. Então tá. Vamos voltar aqui. Então, gente, ó. Ficou claro para vocês como que é feito esse daqui? Se eu tivesse o risco biológico, vou buscar Sim. lá no E-Social essa informação e vou preencher campo a campo aqui novamente. Ok? Ok. Então, aquilo que eu propus para vocês aqui está pronto. Certo? Não vamos... Pois não, Águida? Sempre vai estar lá naquela planilha 24? Isso. Quando você não encontrar lá na planilha 24, Águida, o agente que você procura, que é natural, se você procurar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um detergente para lavar louça, você não encontrou, né? Deixa eu botar só mais uma linha para você entender o que eu vou fazer aqui. Você vai ver que lá na tabela ele vai dar essa possibilidade aqui, ó. Vou botar mais um químico aqui só para eu fazer o exemplo do detergente, tá? Ele vai ter um código que ele vai fazer assim, ó, 02.0, sei lá, algum número aqui, e ele vai terminar dessa maneira aqui, ó, 0999. Tipo do agente, aí você vai escrever ele. Por exemplo, sabão, água sanitária, né? Você não vai encontrar água sanitária lá, de repente. Então, se você não encontrou, água sanitária, o nome científico dela é hipoclorito de sódio, certo? E aqui, ó, esse código aqui, Águida, quando não apareceu, você sabe que existe esse produto lá na empresa, certo? Porém, lá no E-Social ele não tem um nome, um código correto. Esse código sempre vai ser chamado de outros. Você entendeu a sua pergunta? Quando você Entendi. não encontrar lá no E-Social,
Você vai jogar lá e ele vai apresentar um número aqui para você, chamado outros, certo? Só que você lança o produto que você encontrou, ok? Até mesmo porque aquela tabela lá, gente, ela só diz respeito aos processos, às atividades que dão direito à aposentadoria especial. Como nós sabemos que produtos fitossanitários, o que são produtos fitossanitários? Produtos de limpeza, higienização, eles não dão direito à aposentadoria especial, eles não vão aparecer lá. Aí você coloca esse código aqui, 099 lá, e ele chama de outros. Aí você continua descrevendo do mesmo jeito, certinho? Entendi. Tranquilo? Entendi. E tem uma pergunta também. O que significa as cores? Ah, tá. Você fala as cores aqui. Isso. Maravilha. O verde, ele significa que o risco é físico. Isso nós vamos enxergar ele lá no mapa de risco. Foi uma forma que encontraram de dar uma legenda para os riscos, certo? Então, o verde, ele é físico, vermelho, ele é químico, marrom, ele é biológico, o amarelo, ele é representado pela cor amarela, e o acidentes é representado pela cor azul, certo? Sempre será este padrão, certo? Se você for fazer um mapa de risco, até vou pegar um exemplo aqui, ó, de mapa de risco, para você ver como que funciona dessa maneira. Deixa eu só colocar aqui só um minutinho, que eu já acho para você entender o que eu estou falando. Foi uma forma, né, que encontraram de dar uma legenda para os riscos, né? Ah, eu bati com o olho, por exemplo, uma pessoa leiga, né? Ela bate com o olho, ela sabe que, se aqui tem uma cor verde, então significa que aqui nós temos um risco físico aqui. Ah, a cor é vermelha, opa, aqui nós temos um risco químico aqui. Só procurar aqui. Aqui, achei um aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês só para vocês verem do que eu estou falando. Aliás, esse assunto aqui será um assunto tratado dentro de sala de aula, viu? Porque eu creio que não seja muito conveniente trabalhar mapa de risco por aqui, não. Deixa eu só ver aqui. Vê se aparece essa imagem para vocês aí. Apareceu? Mapa de risco do Habib. Agora apareceu. Apareceu. Sim. Tá vendo que tem as bolinhas aqui, Águida, pintado de cor? Essas bolinhas aqui, elas são... O mapa de risco, ele funciona da seguinte maneira, ó. Nós temos uma legenda aqui de risco grande. Lembra lá do nosso PPRA? Risco grave, moderado e leve? E aqui ele tem uma coisa parecida com isso, ó. Risco grande, risco médio e risco pequeno. As bolinhas pequenas significa que você tem um risco pequeno ergonômico, certo? As bolinhas pequenas significa que você tem um risco pequeno de acidente. Bolinhas azuis, marrons, ou seja, um círculo marrom, significa. E aqui vocês vão observar... Você identificar onde está presente cada risco na empresa. Aqui vocês vão observar que nós temos um risco médio aqui, ó. Tá maior do que a bolinha aqui, não tá? Então aqui nós temos um risco médio físico. Até ele na legenda ele colocou aqui, ó. Risco físico. É o ruído e equipamentos que tá lá. Certo? Quando tiver essa setinha aqui, ó, jogando para todos os lados, significa que esse tipo de acidente aqui envolve todos os trabalhadores desse setor aqui, ó. Tanto quem está no forno aqui, quem está na fritadeira, quem está na chapa, quem está na câmera. Então, Águida, essa questão das cores é para dar uma legenda para os riscos. Ficou claro para você? Ficou. Muito bem. Então vamos parar aqui e vamos voltar aqui. Vamos lá, eu estou aqui. Então falei das cores para vocês, eu não vou alimentar esse resto aqui porque não é a intenção da aula hoje. Eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. Eu vou deixar claro para o médico aquilo que é possível acontecer. Eu não estou afirmando. Uma vez um advogado falou para mim, ó,
você não é médico? Falei para ele, mas quando é que eu afirmei que essa doença ela é real? Ela é possível de acontecer, mas eu não disse que ela é a doença do pedaço lá, da área do setor do trabalhador. Então, o ruído aqui, ó, deixa eu colocar aqui o que nós colocamos lá. Deixa eu copiá-la aqui. Deixa eu colocá-la aqui. Então, vou tirar esse ruído daqui. E vou colocar o agente aqui, ó. Ruído. Certo? Começando com letra maiúscula. Vamos corrigir o nosso português aqui de novo, né? De modo que fica bonitinho. Você quer ver um negócio? Gente, eu vou dar uma dica para vocês ganhar dinheiro. Isso aqui é... Manda. Isso aqui é meio empresarial. Você vai prestar serviço para uma empresa? Primeira coisa, procura pensar qual roupa você vai vestido. Você não precisa ir de terno, mas você precisa ir bem apresentável. Põe uma camisa social, uma calça legal, um sapato legal, para que quando a pessoa... Um bico fino. para que quando a pessoa bate o olho em você... E outra coisa, se você sente que você está indo para uma linha de produção que é crítica, já vai com seu sapatinho de segurança, já vai com seu óculos de segurança. Se você pensa que vai fazer um levantamento de risco numa empresa do ramo alimentício, já leva a sua touquinha e a sua máscara. Você vai impressionar quem está observando o seu trabalho. Fala, olha, às vezes você chega numa linha de produção alimentícia que nem eles mesmos usam. E quando você chega utilizando, você muda o pensamento de quem está contratando o seu serviço. A mesma coisa se aplica aqui, ó. Escreva uma linguagem técnica bacana, legal, entendeu? Não faça aquele negócio tudo sem acento, tudo sem concordância, só copiando e colando, uma fonte maior do que a outra, entendeu? Faça tudo bonitinho, modos que você tenha respeito. É desse jeito que a gente ganha dinheiro. Parece que não, mas tem empresário que ele lê isso daqui de capa a capa. E tem gente que ele não lê para encontrar uma questão técnica, ele lê para encontrar erro de português, por incrível que pareça. Certo? Então, muito cuidado. Ó. Tá vendo que ficou bonitinho? Ficou bem arrumadinha a informação aqui dentro? Então, não faça serviço porco, não. Quer ver um outro exemplo bacana para vocês ganharem dinheiro? Isso aí eu estou falando, gente, não é para menosprezar ninguém, não. Eu estou falando experiência de mercado. Disse para vocês que quando for numa empresa prestar um serviço, vai bem vestidinho. E é natural que muitas das vezes a gente não tem um carro bacana para ir, uma condução bacana. Se você for a primeira vez e o cliente é bacana, pelo menos pega um Uber invocado para você chegar lá, certo? Não chega de qualquer maneira, batendo palma, fazendo escândalo. Não, você está numa empresa, você é um profissional gabaritado. Então, tudo isso nós chamamos de marketing pessoal. Não adianta você entrar numa linha de produção se a sua barba está pegando quase lá no pé. Qual que é a coerência que isso tem com o tipo de atividade que você está desenvolvendo? Eu estou falando isso para vocês, gente. Tem gente que acha ruim que a gente acha que a gente é preconceituoso. Não, não é. O mercado ele é crítico. Nós estamos falando de mercado de trabalho. Nós estamos falando de posicionamento nele. E parece que não, mas as empresas estão de olho nisso. Certo? Então pega essas dicas aí, até vou contar como experiência para vocês. Uma vez eu falei para um amigo meu que dava aula junto comigo, aí o cara bam, formado na USP em São Paulo, formado em marketing. Eu falei, estou pensando em trocar meu carro e pegar um carro mais barato, porque não sei o que, o meu é meio gastão. Ele fez o seguinte questionamento, ele falou assim, ó, você presta serviço, não presta? Eu falei, presto. Então, esse carro, quando você encosta ele lá no estacionamento, quem olha lá fala assim, o cara deve ser bom de serviço, para ele manter um carro nesse valor. Isso não significa, gente, que você vai ter que ter um carro nesse valor para você se dar bem. Mas nós estamos falando de marketing pessoal, certo?
Não queira chegar lá, montar numa motocicleta, naquele barulhão, saindo óleo para tudo quanto é canto. Ou então, você, mesmo que você vai no seu carrinho, que você considera que é seu e gosta dele, mas vai com o carrinho bonitinho, limpinho. Olha para ver se não está com farol queimado, né, seta queimada. Que tipo de confiança um profissional desse passa? E outra coisa, pelo amor de Deus, chega na empresa com um cinto de segurança, né? Eles observam tudo isso, entendeu? Isso são regras, são kits de sobrevivência num mercado que está cada vez mais concorrido, certo? Eu não estou falando isso, gente, para diminuir ninguém não, viu? Pelo amor de Deus, entenda aí. Eu estou falando de mercado, não vai me entender aqui como, o cara diminuiu só porque eu tenho um Fusquinha, não. Estou falando para você que é problema de ir no seu Fusquinha. Vai com ele bonitinho, limpinho, as rodas conservadas, né? Cuidado com esse tipo. É isso aí. Eu estou falando para quem vai ser um consultor e vai vender o seu produto. Você é a imagem. A primeira característica que é observada, a sua imagem pessoal. Outro ponto que eu costumo falar para os meus alunos, que muita gente que é meio cabeçudo nesse sentido. Na empresa não é lugar para pedir nada não, viu, gente? A empresa produz um queijo maravilhoso. Aí o bonitão, o primeiro dia que está lá na empresa, você não dá um queijo para mim? Que mané dá, rapaz? Eles produzem para vender. Isso soa mal, entendeu? Produz uma cerveja artesanal, ela é maravilhosa. Você não dá uma caixa para mim? Que dá, você corre o risco de nunca mais voltar nessa empresa. Então nunca peça nada, certo? Detalhe, a empatia, a educação, peça licença, né? For convidado para almoçar, senta, almoça, não tem problema nenhum. Mas tenha compostura na hora de pegar um prato de refeição, a compostura de limpar a boca na hora de tomar o suco. Tudo isso, gente, conta a nosso favor. Estou falando para vocês de coração. E, pelo amor de Deus, não me entendam mal não, viu? Já tive problema isso com um aluno em sala de aula que ele saiu falando para todo mundo que eu estava diminuindo ele. Eu não estou diminuindo ninguém. Eu estou dando dicas A gente entende. de kit de sobrevivência que o mercado aí, ó, só você ter noção de quantos consultores tem. Outro detalhe importante, dentro de uma empresa, não fale mal da outra empresa, né? Você está lá dentro da empresa, eu tive na outra empresa, você precisa ver que bagunça. Daí você vai conversando, o cara fala assim, que é a outra empresa lá, é da minha esposa. Aonde você vai enfiar a cara? Hã? Então o mundo é pequeno, entendeu? Cuidado com essa questão de falar mal dos outros, falar mal de empresa. Outro ponto importante, cuidado com aquilo que você conversa com os trabalhadores. Você vai estar fazendo um checklist, você vai estar conversando cara a cara com ele, certo? E aí você fala, do jeito que está a situação sua aqui, ó, aqui logo você vai perder um dedo. Rapaz, você não faça essa besteira. Por quê? Porque você vai incendiar a fábrica. Ou então você fala para ele, ó, pela análise, pelo levantamento de risco que eu levantei aqui, essa situação sua que é insalubre há muito tempo. Pronto, infernizou a fábrica. Quando tiver de conversar esse tipo de coisa, o primeiro a ser esclarecido é o empresário, né? Cuidado com as imagens que eu falei para vocês, se pode fotografar o ambiente, se não pode, você precisa de uma autorização prévia. Cuidado com a questão de divulgação da patente do outro. O que é divulgar a patente? O processo que o outro usa para trabalhar. Fui fazer um PPRA lá na padaria tal, e eles fazem o pão dessa maneira. Não, o pão é uma patente do cara, o processo é dele, você não pode sair desvendando para ninguém não. Isso dá problema, certo? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente pode entrar numas enrascadas aí e não saber mais por onde sai. Certinho? Então são dicas assim para se ganhar dinheiro. A nossa imagem, ela conta muito. Tem um colega meu que ele tem um ditado muito interessante. Você precisa saber aonde dá pé. Os caras que nadavam lá em Ribeirão tinham muito essa linguagem, né? Você precisa saber se dá pé aqui. Se der pé, você pula, né? Se não der, você não pula. Então, ética sempre. Cuidado. Muito cuidado com isso para não ter problema. Recebam essas dicas aí, que elas são dicas de ouro. Aqui, gente, não tem problema se eu colocar o agente como graxa aqui,
Porque essa informação ela não vai lá para o PPP. A que vai foi essa aqui que eu falei para vocês, ó. É essa aqui. Se eu quiser colocar essa informação aqui, aqui embaixo eu coloco. Se não quiser, aqui não há problema de eu colocar o genérico, certo? Se eu colocar tanto o nome científico aqui, né, quanto o genérico, em nada muda, certo? Fica em paz, não tem problema não. E aí nós fizemos uma descrição do que isso pode, o que é possível, né, gerar para a saúde do trabalhador. Ué, no meu checklist não veio essa informação? Volta. Hein? Espera aí, só um minuto. Eu tenho meu checklist aqui. Só um minutinho que eu vou ver onde é que foi parar essa informação do químico. O que pode causar. Espera aí. Aí. E não é que não veio mesmo? Ah, não, veio sim, é que tá tudo misturado aqui. Desculpa a falha aí. Falha técnica. Deixa eu colocá-la aqui, daí eu desmistifico ela aqui. É porque veio tudo junto. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Tá tudo bem para vocês desse lado aí, gente? Porém, tá bom. Beleza, Rogério. Tá de boa. Então tá jóia. Então nós vamos tirar essa informação daqui e vamos colocar o que é possível, né? O que é possível causar na exposição de a graxa aqui, ó. Dores de cabeça, dermatite, dermatose, queimação da pele, transtorno, etc. Beleza. Essa parte aqui, ó. Isso aqui vocês vão ter contato muito lá na UC4, quando vocês já tiverem contato realmente com os aparelhos, com as medições, certo? Então, quando eu for fazer a avaliação quantitativa dos agentes, por exemplo, aqui ele está me falando do ruído, está falando que o limite de tolerância é 85. A metodologia que eu estou utilizando, NR15 ou a NHO, conforme eu disse lá na aula passada. Você vai colocar a metodologia aqui. E aqui você vai colocar aquilo que você encontrou lá no setor. Vamos imaginar que você encontrou um ruído de 89,3, aqui ó, dBA. Quando for assim, 89 não está acima do limite de tolerância, vocês concordam comigo que ele está acima? Sim ou não? Tá acima. Beleza. Quando for assim, Sim. gente, aí sim você pode colocar ele em vermelho aqui. Por quê? Porque é uma situação de atenção. Certo? 89 ele não pode ser dessa maneira. E se for dessa maneira, ele precisa estar previsto dentro de uma proteção. Tem uma mensagem de voz lá no WhatsApp. Deixa eu ver quem quer falar comigo. Não é mensagem de voz, é do Amauri? Posso abrir a mensagem aqui, Amauri, ou ela é reservada? Às vezes abre aqui alguma coisa que o Amauri quer falar em particular. Eu a ouço depois. É reservado, ele falou. Reservado, beleza. Então, não vou abrir aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, vocês entenderam? Que aqui, ó. Mesma coisa, vou fazer essa analogia. Isso não é análise para agora, viu, gente? Isso é para depois. O C4. Calor, por exemplo. Né? Metodologia que eu utilizei. Que atividade que é do cara lá? Leve, moderada ou pesada? Iluminância. Vamos imaginar que eu estou fazendo lá mesa. Eu posso escrever realmente dessa forma, viu, gente? Mesa da Águida. Vamos pensar que eu estou avaliando lá o setor que a Águida trabalha. Essa NH11, ela traz os limites de tolerância para a questão da iluminância. Vamos imaginar que lá ela falou em 500 lux. Na mesa da Águida, eu encontrei
450. Tá acima ou tá abaixo? Tá abaixo, né, gente? Abaixo. Tá baixo. Abaixo. Então, vou destacar mais uma vez em vermelho aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. Certo. Mas esse assunto aqui, gente, vocês não preocupem com isso, porque não é assunto dessa aula. Ela faz parte do PPRA, porém, vocês terão uma visão melhor lá na UC4, certo? Não precisa preocupar com isso agora, não. Mesma Ô, coisa. Rogério, Sim, tem como o senhor rebobinar a fita aí, que eu saí aqui, a internet caiu, se tiver como, claro que tem. Aonde é que você tinha parado? fazendo favor. Você tinha... Bom, eu tinha parado lá no outro quadro, mas se o senhor quiser explicar só essa parte de baixo aqui dos números, Não, beleza. já tá bom. Eu estou falando com o pessoal aqui, ô Cavec, que essa área aqui é a área da avaliação quantitativa. Aquela que realmente você mensurou, mediu, certo? Então vamos imaginar, essa parte da tabela aqui, ó, nós estamos falando de ruído, certo? Então aqui tem um limite de tolerância, que já é previsto lá na NR15. A metodologia que eu utilizei, que pode ser tanto a NR15 quanto a NHO 01, certo? E o que você encontrou foi esse valor. Porque ele deu acima do limite de tolerância, eu destaquei ele em vermelho, certo? Então aqui ele faz análise da mensuração de cada agente aqui, ó. Calor. Calor lá no NR15 ele vai dividir em leve, moderado ou pesado a atividade do trabalhador. Vamos imaginar que essa atividade seja uma atividade moderada, né? Uma atividade moderada. Então, metodologia, você coloca lá anexo 3 da NR15. Tá? 15. Ele está aumentando demais, porque eu programei para ficar a fonte alta para vocês verem o que eu estou escrevendo primeiro, certo? Tá tudo bem para vocês aí, gente? E aqui ele pergunta se é com carga solar ou sem carga solar. Eu vou falar, não, é sem carga, certo? Sem carga. O que é com carga solar, gente? Era uma metodologia antiga que perguntava se o cara trabalhava debaixo do sol ou não. Essa metodologia utilizou. E aqui você vai colocar a temperatura e BioTG que você encontrou no ambiente lá, que o aparelho acusou isso para você. 23,8 graus, por exemplo, certo? Você coloca aqui. Você confere lá na tabelinha novamente. 23,8 graus está tranquilo. Acima de 30 graus é problema, certo? Aqui é onde eu vou fazer a quantificação da iluminação. Estou fazendo a quantificação lá na mesa da Águida. Agora eu vou fazer lá no posto de trabalho, lá por exemplo, no elevador de veículos, né? Elevador de veículos. Então vamos imaginar que lá na NHO, depois eu vou ensinar vocês, quando nós chegarmos nesse ponto, vou ensinar vocês a analisar essa tabela, por isso que eu estou falando, ó. Mas você não explicou nada disso, eu estou dando isso apenas como exemplo, tá? Limite lá é 300. Eu encontrei neste caso aqui 520, sem problema, tá bacana. Tem bastante luz lá para o cara trabalhar, certo? Então é assim que vai funcionando. Aqui é aquilo que vocês estão estudando com o Érico, certo? Nós temos um ruído lá na NBR 10152, que ele fala do ruído de conforto acústico. Então é diferente desse ruído aqui que gera insalubridade. Esse aqui não. Esse ruído aqui é apenas para escritórios, ambientes onde exige concentração. Não é o caso dos mecânicos lá, porque o deles já deu direto aqui, ó. Certo? Temperatura que você encontrou lá no ambiente é diferente dessa temperatura. Lembra lá que eu falei para vocês do índice de bulbo úmido de termômetro de globo? Que ele mede a velocidade do vento, a temperatura ambiente, a umidade relativa, ele junta tudo aqui, ó. Aqui não, aqui é aquele termômetro natural que você tem, que você vai fazer a medida da temperatura lá no ambiente. Vamos imaginar que hoje está quente para dedéu. Lá dentro você mediu 28 graus. É um termômetro comum. Depois vocês vão ter contato com todos esses aparelhos,
certo? 28 graus. Velocidade do ar. Tá dando 0,71 metros por segundo quadrado. Você mediu lá no aparelho. A umidade deu 43%. Vocês vão aprender tudo isso. Não nesse momento, certo? Estou só exemplificando. Para que você deu essa parte da tabela? É porque eu não posso desmembrar o PPRA. Tem que manter ele bonitinho. Tá vendo que é um negócio bem feito? E aqui, se você tiver químico que você mediu, você coloca a metodologia. Lembra lá do quadro da metodologia que eu estudei, que eu mostrei para vocês? Gente, só para reforçar para vocês, eu não invento nada, viu? As minhas aulas elas são devidamente planejadas porque eu sei aonde é que uma coisa vai puxar a outra. Lembra lá das questões das metodologias? Você tem lá um químico, você fala, poxa, qual a metodologia que eu vou colocar aqui? E se você mediu, você coloca aqui o limite, que é a concentração em miligramas por metro cúbico ou em ppm, enfim. É assim que funciona. Isso aqui é só a título de exemplificação. Tudo bem, ô Cavecchia? E aqui a gente vai fazer alguns comentários, né? Sim, senhor. Valeu. Por exemplo, ao entrar no setor de manutenção, utilizar os EPIs aqui indicados, certo? São os comentários. Deixa eu colocar um outro comentário aqui. Realizar higienização das mãos. E aí você vai colocando, né, as informações que você acredita que seja suficiente para aquele setor lá, né? Obedecer às placas de sinalização e seguir os procedimentos operacionais. Então você vai citando aqui aquilo que você julga que seja necessário, né, para aquele tipo de atividade lá. Ok? Tá aí, ó. Ó como vai ficando bonitinho. Tá aí, ó. Conclusão. Eu costumo colocar uma conclusão aqui, gente, que vocês não percam isso de memória. Isso aqui, ela vai livrar a sua pele em muita coisa aí. Ela, para mim, ela passou a ser uma ordem. Deixa eu só buscar onde é que eu coloquei ela. Onde você estiver. Espera aí só um minutinho. Opa, fiz caca aqui, não é aqui não. Espera aí, Roger. Aula ao vivo dessas coisas, viu, gente? Esse aqui não. Espera aí. Só um minutinho. Que eu estou buscando que essa informação ela é preciosa. Ela é preciosa. Uma é essa aqui, que você vai colocar. Olha o que eu coloquei aqui, ó. E vocês vão entender o porquê que eu coloquei isso daqui. Tá vendo o que eu concluí aqui, ó? Para evidências de atividade insalubre ou periculosa, agentes ergonômicos, assim como contexto de aposentadoria especial, o empregador deve onerar
e contratar serviço especializado em segurança e medicina do trabalho para avaliação do ambiente e emissão de laudo. Olha que pulo do gato que eu dei. Porque eu não medi aqui, não apareceu números aqui, pode cair na mão de um advogado e falar, você fez laudo, você não podia ter feito laudo porque você quantificou. Você quantificou, mas você não posicionou se essa atividade ela é insalubre ou não. O que você está passando a responsabilidade? Você está passando essa responsabilidade para o empregador. Está aqui, ó. Olha lá, ó. É ele quem deve contratar engenheiro ou médico do trabalho para fazer os laudos e apurar se essa atividade ela é insalubre ou não. Vocês entenderam, gente? Tirou o nosso da reta. Com certeza. Então, Pode falar, Vanderlei. o empregador precisa o quê mesmo? Contratar Isso, já está escrito. serviço especializado? Isso, está escrito aqui. Por quê? Você não encontrou um ruído que está acima do limite de tolerância? Você encontrou uma situação Sim. crítica lá, certo? Só que você não pode dizer se essa atividade é insalubre ou não. Porque o artigo 195 da CLT diz que isso aí é uma atribuição do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Tem alguém na chamada aqui. A Mauri quer que explica de novo. Qual parte, Mauri, que você quer da explicação? Deixa eu ver o que o Amauri não... A parte final, ele falou. Ah, essa parte aqui. Esse aqui, Ambiente nacional. da conclusão aqui, né? Essa conclusão aqui, gente, é um texto que eu já deixo ele categórico para tudo que eu faço. Por quê? Porque aqui eu medi, ó, eu fui lá com os aparelhos na empresa e fiz a medição. Eu medi ruído, eu medi calor, eu medi luminância, eu medi temperatura, velocidade do ar, eu fiz as minhas medições. Porém, para não caracterizar isso como laudo, uma coisa é PPRA. PPRA é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? Outra coisa é laudo. Certo. Laudo é para posicionar se a atividade é insalubre ou não e se ela está inserida no contexto da aposentadoria especial. Isso quem vai fazer é o laudo. Alguém pode pegar e achar que eu estou fazendo laudo no meu PPRA. Por quê? Porque apareceu números aqui, ó. Eu medi aqui. Quando, na verdade, eu deixei claro que eu estou empurrando essa responsabilidade para o empregador. Ficou claro agora, Amauri? Está claro para você? Ou você tem dúvida? Esse é um texto que você vai perguntar para mim, mas aonde é que eu encontro? Você vai encontrar na ficha que eu vou mandar para vocês. Isso aqui fui eu quem criei. Isso aqui não está na lei. Isso aqui é a vivência do dia a dia que me trouxe para cá. Certo? Estou trazendo aqui um pulo do gato para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Isso não pode misturar. O laudo, o que um laudo ele faz? Ele vai pegar esses mesmos riscos aqui. Só que o laudo ele vai dizer se esse risco ele gera condição insalubre ou não insalubre, o direito à insalubridade ou não. O PPRA não pode fazer isso. Posso mensurar isso aqui? Pode, sem problema nenhum. Até mesmo porque lá no cronograma de ação, eu vou ter que tomar uma ação em cima desses riscos aqui. Mas eu não posso dizer para o empresário, para o empregado que seja, ou qualquer parte interessada, que essa atividade ela é insalubre. E se alguém pegar e falar assim, você mediu lá, em cima disso eu estou pagando insalubridade. Em cima disso eu deixei de pagar insalubridade. Esse aqui não é documento para isso. Uma coisa não pode misturar com a outra. O PPRA é um programa de prevenção. Eu sei que existe este risco aqui e eu preciso tomar uma ação para que eu ou diminua, eu elimine ou eu neutralize isso, certo?
Alguma coisa eu preciso fazer, mas não para dizer que ele é insalubre ou não. Então nós não podemos misturar as coisas. Ficou claro, gente? Beleza, Rogério. Beleza. Tá bem explicadinho. Então tá jóia. Agora aqui, gente, nós colocamos o primeiro agente é o ruído. Aqui você vai fazer a descrição de quem? Das medidas de proteção individual. Não sei por que esse EPC está aqui. Deixa eu tirar esse EPC daqui, senão vai gerar confusão na cabeça suas. O nós fez também, eu acho, isso Não, aí. só tirei o cabeçalho daqui, porque esse lado aqui é só medida de proteção individual. Esse lado aqui, Ah, sim, só coletiva. Certo? Então vamos lá. certo. O ruído. Nós citamos que para esse trabalhador, nós vamos indicar para ele, ou nós, protetor auricular, tipo Concha. concha. E se você chegou lá, entrevistou o trabalhador e detectou que ele tem CA, você pode colocar o CA aqui sem problema nenhum. Certo? Se não encontrou o CA, não tem problema. Você deixa isso para a ficha de EPI. Lembra do checklist? É o que você encontrou lá, ó. Esse E barrinha R tem uma legenda nele aqui. E é aquilo que você encontrou lá, o trabalhador usando. E R é aquilo que o trabalhador não está usando e você vai colocar como recomendação. Se você vai recomendar, você não pode falar se ele é eficaz ou não. Se ele existe, eu tenho que consultar o CA dele para saber se ele é eficaz. Ah, eu acho que usando esse protetor ele está protegido. Então você põe um Sinho aqui. Por que eu preciso fazer isso, gente? Por quê? Tudo tem que ter um porquê na vida. Lembre de uma coisa, viu? Não existe modelo padrão de PPRA. Ele precisa atender a NR9. Mas, mais do que isso, ele tem que ser um documento eficiente, servir para as outras coisas. Quer ver aonde é que essa informaçãozinha aqui, ó, ela vai cair? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ativo. Mas por que eu fechei ele, meu Deus do céu? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Isso, agora vai. Dá um pouquinho de trabalho, mas as coisas... Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo meu PPP aqui? Se você pedir, for dispensado da empresa hoje, você tem que levar esse documento debaixo do braço. Isso é obrigatório, eu já expliquei para vocês. O que ele está perguntando aqui, gente? Nesse item 15.7, aqui, ó. Ele está perguntando para você, ó. Se é eficaz ou não. Da onde é que você vai tirar essa informaçãozinha? De lá, ó. Certo? Uma coisa tem que complementar a outra. Entendeu? Porque se você fala aqui, ó, que o EPI não é eficaz, então tá mais do que claro que esse cara tem todos os direitos que ele está buscando lá junto ao órgão previdenciário. Se ele está tutelando lá uma aposentadoria especial, e eu estou falando aqui que o EPI dele não é eficaz, isso significa que eu nunca protegi esse trabalhador, certo? No nosso caso, lá nós encontramos 89,3 de ruído, né? E tá falando aí pro órgão ambiental, para a Previdência Social, que o EPI não é eficaz, certo? E você vai buscar lá na ficha de EPI o CA desse EPI aqui. Ficou claro para você, gente, aonde é que as informações se cruzam? Não preocupe com isso daqui agora. Eu quero que vocês entendam
que o teu PPRA, ele precisa ser eficaz nesse sentido. Uma informação tem que servir para outra coisa. Beleza? Deixa eu compartilhar Beleza. aqui de novo. Gente, é muita informação, mas depois vocês voltem lá nas aulas que eu estou compartilhando no WhatsApp e ficou dúvida, assista de novo, viu? 3 horas da manhã, eu creio que vocês não estão fazendo muita coisa, né? Então, Só dormindo. dorme sonhando com o negócio. Certo? Muito bem. Nós encontramos um outro item lá, não encontramos? Que é a graxa. Pode escrever graxa, não tem problema. Aqui não vai comprometer em nada. Certo? Que tipo de EPI que nós recomendamos para o trabalhador? Certo? Luva, Isso, vamos lá. PVC. Creme de proteção. Grupo 3. Proteção. Grupo 3. 3. Ele existe ou você recomenda? Ah, não existe, então estou recomendando. Eu não sei dizer se ele é eficaz, porque não existe. E aqui eu vou dar todo mundo fez esse negócio. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Todo mundo misturou as coisas aqui. Faça as coisas bem organizadinho. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai dar mais uma linha, certo? Deixa eu empurrar esse negócio para cá. Você vai empurrar mais uma linha. Só um minuto. Travou minha tela aqui. Aqui. Aqui nós falamos de um EPI. Onde é que nós vamos lançar o outro? O Everson falou aí de luvas de PVC. Cada um numa linha. Eu vi que vocês colocaram um misturadão lá. Um na frente do outro, Um na né? frente do outro. Por quê? Porque você não sabe dizer que você vai recomendar ou quem que você está recomendando. Ou quem que existe. Vamos imaginar que essa luva existe. É eficaz? Sim. Qual outro EPI que nós colocamos lá? Só vou citar alguns aqui, certo? Não vou colocar todos não. Óculos de segurança, certo? Segurança, ampla visão. Ampla visão. Ah, existe lá também. Então aqui, aí eficaz sim. O negócio resolve. Tá vendo que ficou um negócio aqui feio? O que você vai fazer? Você vai mesclar isso aí, ó. Selecione tudo. Botão direito do mouse. Mesclar células. Ok? Aqui a linha não ficou. Não gostei dessa altura de linha não, mas depois a gente formata isso. Vou deixar tudo aqui centralizadinho. Não, muito para o contrário. Aqui, aqui e aqui eu vou deixar centralizadinho. Eu sou chato, ou quem trabalha comigo sofre, viu? Eu faço ele corrigir tudo isso. Então, aqui nós fizemos a listagem. Vocês entenderam, gente? Na hora vocês vão fazendo um por um, sem misturar, sem fazer aquele misturadão. Uhum. Ficou claro para vocês? Faz bonitinho. Tá certo. Pronto. Claríssimo. Claríssimo. Agora, nós vamos fazer aqui a listagem de proteção coletiva, certo? Nós falamos aqui de capela, né? Capela química, é isso? Foi. Então, a capela química, ela existe ou você recomenda? Ah, estou recomendando. Então, não sei se ela é eficaz ainda. Eu ponho só um tracinho aqui, certo? Eu esqueci, gente, daquele dia de citar um EPC importantíssimo. Vocês não têm nem noção. Vocês já viram isso? Chuveiro, lava, óleos. Já viram esse chuveiro ou não? Eu já vi. Quem não viu, eu mostro um modelo aí no grupo, quem tiver interesse. Mas nem vem na cabeça também, não. Entendeu? Ah, esse existe lá. Maravilha. Aliás, existe. Então, tá aí, ó. Deixa tudo bonitinho. Mods que... Beleza. Então, esse lado aqui você lista as proteções coletivas e desse lado você lista as proteções individuais. Estamos quase terminando já o nosso levantamento aqui.
Aqui tem outro comentário que é um padrão que eu sigo. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho que duas informações padrões que eu utilizo, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Só um minuto, ver se eu acho ela aqui. Eu a Vera de ter deixado ela pronta e eu barbuciei aqui, sabe? Mas não há de ser nada, não. Dá só um minuto para mim aí. São 20 horas e 33 minutos. Eu sei que vocês estão doidos para comer uma porção de batata frita. Aonde? Tá tranquilo Aonde? hoje, Rogério? Uai. Tá tranquilo. Tomar uma cervejinha, né? Aonde também? Só pegar aqui Deixa eu pegar um PPRA meu aqui. Para que eu... Vai dizer que vocês não têm um estoquinho em casa. Eu não tenho, infelizmente. Não tem uma adega aí, né? Xé, Só um minutinho, gente. Vou pegar essa o informação. Matheus tem. O O Matheus. Rogério que trabalha na cachaçaria deve ter um estoque de cachaça. Pior que não tem, menino. Não tenho. Eu tenho só uma antiguinha. Já que o Matheus aparece aqui na aula. É, o Matheus. Vocês dizem cachaça? É. Pera aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui essa informação para passar a voz. Só um minuto. Só um minuto para mim. Aqui, achei. Tudo que eu tô mandando para vocês, gente. Não adianta falar qual lei que tá isso. Não, não é lei. Isso é dia a dia. E eu não seguro nada daquilo que eu aprendi na vida. Eu compartilho, né? Porque sei que vocês vão precisar disso lá no futuro. Então tá aqui, ó. Apareceu a informação para vocês aí? Desceu. Olha que interessante. Essa parte aqui, ó, nós falamos de proteção. Tanto coletiva, tanto individual, quanto coletiva. Correto? Mas olha aqui uma informação, depois que você listou todas as suas proteções, lá no seu comentário você deve colocar da seguinte maneira, ó, deverá ser obedecida a hierarquia de proteção ao trabalhador. Que hierarquia é essa? Medidas administrativas, seleção de pessoas, treinamentos, monitoramento biológico, medidas de engenharia, EPC, e por último, o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. O uso de EPIs deverá ser obrigatório, o empregado deve ser treinado, orientado, cobrado quanto ao uso correto e ter o seu EPI higienizado em estado de conservação. Recomenda-se a organização do local. Não, tirar essa informação que isso aqui não é texto padrão. Espera aí, deixa eu melhorar aqui para vocês. Obrigatório, orientado, cobrado com o uso correto. Deixa eu só acrescentar mais uma aqui. Sem nada, orientado com o uso correto. Trocado. Ah, esse é o termo que eu... Periodicamente. Pronto. Por que eu deixo esse texto aqui, gente? Porque eu já vi um monte de empresa levar na cabeça, em processos, e dizer assim, o cara que fez o meu PPRA aqui, ele não falou para mim que era a minha obrigação de trocar periodicamente o EPI. Aí você pega e fala, você não leu o seu documento, não? Olha aqui, ó. O que eu estou dizendo? Você tem que trocar ele periodicamente. O que eu estou dizendo? Você tem que higienizar ele. É sua obrigação. Você tem que treinar o seu trabalhador, orientar, cobrar ele quanto ao uso correto. Vocês entenderam isso, gente? Não deixe nenhuma lacuna para depois, lá na frente, vocês serem cobrados por algum ponto que não observaram. Certo? Tudo é feito de detalhes. Certo? Beleza?
Ficou claro isso para Beleza. vocês? Ah, vou encontrar isso na Beleza, lei. Rogério? Não, não vai encontrar isso na lei. Eu estou entregando isso para você da minha vivência, da minha experiência. Porque eu sei que lá na frente alguém vai jogar na sua cara, ó, eu fui multado aqui porque eu não troquei o EPI do funcionário e você não me informou. Aí você fala para ele, será? Entendeu? Então é assim que funcionam as coisas. Muito bem. Para finalizar, dúvida, gente? Deixa eu voltar aí para ver se tem alguma mensagem aí no grupo de dúvida. Ok, ok. Ô, Rogério, Sim. a gente como funcionário, não como técnico, mas como funcionário normal, pode ter acesso a esses arquivos da empresa ou não? PPRA, sim senhor, é um direito seu. Inclusive a própria norma vai Eu dizer tava que conversando com meu pai, ele falou que do jeito que é, se a gente chegar exigindo isso, no outro dia a gente tá na rua. não, você não pode ser dispensado por uma coisa que é de direito seu, entendeu? O PPRA ele é de direito do funcionário. Isso não pode ser Tipo, o negado para mapa ele. de risco fica visível. Agora os É, outros arquivos que ficam na gaveta, acho que. então, não. A cachorrada tá brava aí. Deixa eu voltar aqui pro meu É, compartilhamento aqui na aqui. rua de casa. O negócio tá feio aí, Aqui ô, você separa lá. passou gente e assou o alarme. O negócio tá Deus. Muito bem. Tá Não, e é tenso de aí. tudo quanto, não, e é de tudo Vamos, quanto é raça, rapaz. É incrível. Tem, daqui que bacana, hein? a Vamos pouco a gente aqui, soltar o rojão ali. vamos aqui para a finalização do nosso levantamento de riscos aqui. Estou passando na íntegra para vocês aquilo que eu faço no mundo real, viu? Sem inventar nada. Aquilo que se pede no mundo real e no mundo legal. E aqueles treinamentos que a gente previu lá, né, gente? Deixa eu fazer, ó, linha por linha aqui, certo? Linha por Certo. linha. Quando vocês quiserem aumentar uma linha no Word, o procedimento é muito tranquilo, viu? Tem várias maneiras. Uma delas é clicar do lado e dar um Enter, ó. Ele já pula uma linha para o lado aqui, certo? A outra forma é clicar aqui dentro, botão direito do mouse e mandar inserir linhas abaixo. Olha lá, ó, já foi. Então agora vem aqui essa. Tá vendo que quando eu não quero que uma informação fique mais ali, eu venho na tesourinha e aparo ela lá, ó. Eu recorto. Veio para cá. Colei, treinamento de soldadores, tesourinha, recortei, veio para cá. Só dar um Enter agora para puxar essa informação aqui, né? Pronto. Aquilo que eu falei para vocês, deixe tudo bonitinho para que não haja uma má impressão da sua pessoa. Lembra lá da primeira vez que você foi namorar? Você passou perfume, fez a barba, você causou uma boa impressão, né? Que é a mesma coisa, mano. Que não pode ser diferente, entendeu? Que não pode ser diferente. Terminamos. Olha como ficou bacana. Tudo preenchidinho, tudo bonitinho. Quem entendeu o mecanismo aqui já é capaz de fazer o tal do PPRA aí, certo? Pelo menos de alimentar ele. O que eu vou fazer com essa ficha aqui, gente? Eu vou mandar ela para vocês, para que vocês corrijam a de vocês aí, certo? Porque eu olhei de todo mundo e preferi fazer a correção aqui, ó, junto com vocês. E não de forma individualizada, porque não se acaba que se perdendo. E nem temos tempo para isso, né? Nós estamos aqui já praticamente há 2 horas fazendo a correção aqui. Imagine se eu tivesse que fazer de 1 a 1, né? São 11 alunos aí na plataforma. O Roger vai gastar aí no mínimo 20 horas para chegar nesse ponto aí, né? Então, ó, gente, eu de minha parte expliquei aqui. A gente vai encontrar agora, eu não sei quando que está a previsão do nosso calendário, né?
E a minha pergunta, então, Você quer que eu dê uma olhada aqui, ô Rogério? se possível, Vou olhar, pera aí. deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Vanderlei gostou aqui, falou que ficou show. Vocês entenderam a minha aula? Topzera, gente? mano. Vocês entenderam a minha aula? Oi? Entendi. Como que não entende, ué? Certo. Como que não, ué? Everson, ficou tudo Bom bem para demais. você? Tranquilão, amigão. Cavecchia, tudo bem para você? Lógico. O William Silva, ficou bom para você? Ficou, já. Muito bom. Achei que ele tava namorando. É, então. O Águida, ficou dúvida, ficou bom para você? Ficou bom. Certo. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Não, Rogério, aí do jeito que você explicou aí, foi muito bem explicado. Tá, joia. E depois a gente vai dar uma olhada bem cautelosa mesmo, né, para fazer a Porque correção o do que que nosso. acontece? Nós vamos Já ajuda a fixar um pouco mais também. nós não vamos ficar só nisso. Nós vamos fazer novamente Sim. de outras empresas, outros segmentos, e aí para a gente já tentar articular PPRA, PCMSO, certo? E o ASO. Então, quando a gente voltar, nós vamos fazer vários exercícios nesse sentido para fixar esse conhecimento aí, certo? Eu vou aplicar várias planilhas e a gente vai fazer de outros segmentos para ficar isso bem padrão para nós. Beleza? Beleza. Beleza. Nossa senhora. Bom, como o encontro agora vai ser um pouco alongado, eu Ô, não... Rogério. Pois não? Bom, eu espero que isso aqui esteja bem errado. Parece que o nosso encontro agora é dia 1º de junho. Ô, louco, mais de um mês? Ah, não, 1º de junho? 1º de junho tá aí já, né? É, A junho é daqui Olha, 2 semanas. Daqui a 2 semanas. eu tô seguindo um calendário que tá aqui no portal do Aqui. aluno. Então É não Nas tá, 2 próximas semanas. 2 semanas é com o Érico. então não tá tão longe assim não. Então não está tão longe assim não. Né? E assim, já estou avaliando vocês lá, vocês que estiveram na plataforma, vocês que executaram as atividades, pelo que eu analisei lá, foram pequenos, digamos, erros, né? Dentro do preenchimento da documentação, mas isso não tira o mérito de vocês. Então vocês foram com atendido. Não está atendido aqui aqueles que não participaram efetivamente das aulas e não entregaram as atividades. Aí não estão atendidos. Estão aí de parcial aí precisando fazer uma recuperação paralela aí. Essa eu vou tratar com cada um em específico, certo? Vou enviar, peço sempre que fiquem atentos aí ao WhatsApp, ao e-mail, porque eu estou mandando tudo por WhatsApp e por e-mail, tanto as atividades como as lives aí. Certinho, gente? Manda aí Dúvida? pelo WhatsApp. Dúvida, gente? Se tiver dúvida, eu estou aqui Beleza. para responder. Tudo beleza. Se não tiver dúvida, Certinho, Rogério. se não existe Vai dúvida, dar um toque com você lá. Não dá um toque com você sim. agora tem dívida, né? Nós nos encontramos Sim. aqui há 2 semanas. Que Deus os abençoe. Se Deus quiser. Um ótimo fim de semana para vocês. Não vou deixar atividade, até mesmo porque não faz sentido deixar atividade para que daqui a 2 semanas vocês entreguem. Nós vamos fazendo paralelamente juntos aqui. Beleza? Beleza, Rogério. Beleza. Beleza. Valeu. Tchau, gente. Falou, Valeu por gente, tudo boa e noite. até daqui a alguns dias, se Deus Se quiser. Deus quiser. Vai passar Se Deus rápido. quiser. Rapidinho chega. Se, Com certeza. se Deus Rapidinho quiser, chega. meu calendário tá enganado. O Rogério tá com nós segunda-feira. Amém.